O que é DeFi? Se você tem alguma curiosidade sobre o assunto e quer saber um pouquinho mais, segue no vídeo que a gente vai conversar sobre isso. DeFi é uma sigla de duas palavras em inglês, Decentralized Finances, que significa finanças descentralizadas, ao contrário, né? Então, por que se fala muito nesse assunto ultimamente? Na verdade, desde o nascimento das criptomoedas, do Bitcoin e tudo mais, num primeiro momento a gente só observava os ativos, as criptomoedas como ativos digitais, como se fossem alguma coisa que pudesse ter um tipo de valorização no futuro, certo? Mas, a partir do momento do advento de outras moedas com outras infraestruturas, ou seja, se criaram ecossistemas um pouquinho diferentes do Bitcoin, que não simplesmente anotavam transações, mas se começou a construir contratos inteligentes, que se chama, né, smart contracts, para quem for atrás aí para ver alguma informação mais concreta, a gente pôde começar a fazer alguns tipos de negociações registradas, né, dentro dessa infraestrutura. E a partir disso, começaram-se a construir ecossistemas onde as pessoas poderiam emprestar, por exemplo, dinheiro umas às outras e ganhar remuneração por isso sem estar vinculado a uma entidade ou a um banco, por exemplo. Então, o que acontece? As finanças descentralizadas são, na verdade, uma filosofia, né, que vem sendo aplicada dentro das criptomoedas, onde pessoas comuns podem ter o dinheiro que é seu na sua posse, através, claro, dinheiro, leia-se, essas criptomoedas, né? Então, ter um tipo de dinheiro na sua própria mão, onde elas conseguem participar de diferentes tipos de infraestruturas e colocar esse dinheiro lá para render alguma coisa e ganhar algo em troca emprestando ele, certo? Então, as DeFi são ecossistemas, algoritmos, empresas que se utilizam dessa infraestrutura, né, para permitir que pessoas de qualquer lugar do mundo coloquem o seu dinheiro para render de alguma forma dentro desse ecossistema e eventualmente consigam ter ganhos mais relevantes ou ganhos independentes da infraestrutura. Por que isso é uma coisa complicada? Tem os lados positivos e os lados negativos. Por ser algo tecnológico, é um pouco mais difícil para qualquer pessoa sair mexendo nesse tipo de coisa, né? É importante você entender que quando você tem uma criptomoeda, a premissa básica de todas elas é que você tenha a posse total e absoluta desse ativo. Ou seja, não é como um dinheiro que está dentro de um banco. Como assim? Se você tem um dinheiro dentro do banco e o banco quebrar, por exemplo, você pode até permanecer com ele, ter segurança de que ele vai ser devolvido para você, mas ele está preso lá por algum tempo, né? Assim, em algum momento aqui no Brasil, houve já o confisco de poupança, né? Então, assim, de certa forma, o seu dinheiro não está na sua mão, né? Quando você tem dinheiro nos bancos. Nesse tipo de ecossistema de criptomoedas, e cripto vem de criptografia, e aí vem a questão da segurança associada a isso, né? Você tem sempre a posse absoluta desse tipo de valor. Como assim? Por exemplo, se você estivesse dentro de algum tipo de corretora, né, descentralizada, onde você coloca o seu dinheiro lá, independentemente do que aconteça com essa corretora, se ela explodir, fugirem as pessoas e o seu dinheiro está lá vinculado a uma forma de retorno, o seu dinheiro pode ser recuperado sem ninguém se envolver com esse procedimento. Ou seja, você vai lá, aperta alguns botões, os contratos são desfeitos, né? E aí a posse da moeda volta para sua mão. Por quê? Porque esse ecossistema é um ecossistema que tem a possibilidade de qualquer um visualizar e os endereços estão vinculados a você, a sua carteira digital. Então, quando acontece qualquer coisa, você tem o poder de habilitar ou desabilitar o acesso àquele dinheiro e não você efetivamente entrega o dinheiro para um terceiro ficar manipulando, né? Então, ela tem algumas vantagens, é muito interessante analisar um pouco isso é o futuro do dinheiro, né? Mas hoje ainda, tome muito cuidado, existem muitos golpes, existem muitos movimentos negativos, às vezes quando você vai lá assinar um contrato, você acaba dando acesso a mais do que deveria, né? Então, ainda é algo que está muito incipiente, tem muito a se desenvolver, mas de maneira bem objetiva, finanças descentralizadas são um movimento que envolve criptomoedas e busca fazer com que as pessoas tenham a possibilidade de nunca ter que entregar o seu dinheiro, nunca perder o controle total do seu ativo para que possam fazer contratos
de empréstimo e ter retornos sem necessariamente depender de instituições. Então, a ideia de descentralização está muito vinculada a isso, né? Que é a capacidade de nós como comunidade, independentemente de países, né, de onde estivermos, ou de instituições, podermos ter o controle das nossas próprias finanças. Então, para quem quer saber um pouco mais, né, eu vou deixar um link aqui embaixo com algumas informações, mas tome cuidado, não saia colocando seu dinheiro por aí, é algo que precisa ser melhor estudado e ainda não está extremamente consolidado, apesar de ter muita gente que já consegue ganhar bastante dinheiro com isso. É algo que precisa de um conhecimento um pouco mais profundo, né? Se você é um investidor iniciante, tome muito cuidado em sair fazendo esse tipo de movimento, mas é uma coisa interessante para se estudar, entender como vai ser e no futuro talvez aí possa estar assumindo um lugar de protagonismo na nossa vida, do nosso dinheiro, do nosso dia a dia, certo? Qualquer dúvida que ficar, deixa nos comentários, a gente vai conversando por aí. Até mais!